Em 1982, a GM era conhecida por algo que não os orgulhava. Sua planta de Fremont, na Califórnia, detinha o título de pior força de trabalho dos Estados Unidos. No mesmo ano, um homem chamado Rick Madry foi demitido juntamente com os restantes dos funcionários da fábrica. Era o fim. E em 1984, a GM tinha planos de reabrir a fábrica se unindo a outro grande nome automobilístico. Porém, nada dizia que seria diferente. Afinal, um dos termos do contrato que sua parceira exigiu foi recontratar 80% da força de trabalho que havia sido demitida 2 anos antes. As coisas não pareciam ter um futuro promissor, mas a parceira da GM na reabertura era nada mais nada menos que a Toyota, a empresa que revolucionou a produção de automóveis no mundo. A Toyota ganhou notoriedade nos anos 70 pela eficiência, alta produtividade, técnicas inovadoras de processamento. Mas será que ela conseguiria administrar a pior força de trabalho dos Estados Unidos? Para você entender o que estava acontecendo nesta fábrica da GM, é preciso conhecer o Rick. Ele fazia parte da era de ouro da planta da GM. Ele servia copos de suco calibrados com vodka e colocava-os na carroceria dos carros para que seus colegas mais para frente na linha de produção pudessem se divertir. Era o ponto alto das suas funções na fábrica. Acredite ou não, Rick ainda era o mais comportado. Por isso, quando ele foi chamado pela GM para a reabertura da fábrica, imaginou que as coisas pudessem ser diferentes, porque a GM poderia finalmente aprender com o famoso sistema Toyota de produção e a Toyota poderia se beneficiar em produzir e vender seus carros nos Estados Unidos. De fato, a Toyota estava diante de um grande desafio, um que não via desde a década de 40, quando toda a teoria por detrás do sistema Toyota de produção surgiu. Essencialmente existiam diferenças culturais brutais entre os trabalhadores japoneses e os trabalhadores americanos, e isso poderia ser a parte mais difícil de toda a adaptação. Afinal, como o próprio Rick disse, ele e seus colegas faziam um esforço mínimo quando estavam trabalhando. Não se importavam nem um pouco com a qualidade do produto que estavam produzindo e não tinham autonomia qualquer na linha de produção. Precisamente o contrário do trabalhador japonês. Eles tinham a cultura de fazer sempre o melhor. Tinham autonomia para fazer sugestões de melhorias aos superiores e poderiam parar a linha de montagem sempre que necessário para garantir a qualidade final do produto. A disciplina e a eliminação imediata de erros estão presentes na Toyota desde os primórdios da sua história e se tornaram as bases da revolução industrial que a marca proporcionou ao mundo. Após quase 200 anos de isolamento do mundo exterior, no final dos anos 1800, o Japão estava passando por uma mudança e tentava alcançar nações industrializadas, incentivando o crescimento de fábricas de pequeno porte. A família de Sakichi Toyoda estava envolvida com a tecelagem, o qual na época se tratava de um processo demorado, difícil e que mantinha as mesmas bases há um século. Percebendo a dificuldade, motivado a facilitar o trabalho de seus familiares, Sakichi passou a construir máquinas automatizadas que iriam facilitar e agilizar o trabalho. Logo na sua primeira invenção, Sakichi conseguiu dobrar a produtividade. Alguns anos mais tarde, a inovação dele quadruplicou a produtividade. Porém, a detecção de erros, que faz parte das bases do sistema Toyota de produção, ficava comprometida com o sistema de produção, que era cada vez mais rápido. O sistema manual e lento que seus familiares utilizavam anteriormente era fácil perceber os erros e os problemas de qualidade. Sabendo então que não se tratava simplesmente de mais produtividade, mais velocidade de produção, Sakichi passou a entender quais eram os maiores problemas que envolviam a produção industriária automática e percebeu que o pior deles era o rompimento do fio, já que isso poderia tornar o tecido inutilizável se não detectado com rapidez. Uma fábrica daquele porte não poderia se dar ao luxo de perder produtos e matéria-prima. Por isso, uma pessoa precisava ficar constantemente ao lado da máquina inspecionando para evitar que o erro acontecesse. Para comprovar que isso daqui era absurdamente à frente do seu tempo, na década de 1890 ele eliminou o erro de quebra do fio. E segundo ele próprio, libertou a pessoa da máquina. Assim, esse funcionário poderia fazer um trabalho que agregasse mais valor, ao invés de somente olhar e fiscalizar a máquina. Mas isso não quer dizer que a Toyota eliminou os humanos completamente das suas fábricas. Muitos anos depois, quando a Toyota já produzia carros, o conceito ainda estava presente, dando autonomia para o funcionário parar a produção dos seus carros a qualquer hora para eliminar os erros. A produção era parada puxando uma corda, assim como no ônibus. Esse processo é um dos mais conhecidos eliminadores de erros de produção.
Os humanos, inclusive, têm papel fundamental até hoje na Toyota. Enquanto Elon Musk, que eliminou completamente a mão humana da planta de fabricação do Tesla Model 3, a Toyota acredita que o talento do humano na linha de montagem é indispensável. Então a Toyota para de produzir a tecelagem e muda seu foco para a produção de carros. Essa transição foi dada pelo filho do Kiichiro Toyoda. Como ele não tinha experiência fabricando carros, ele comprou os carros da Ford, Chrysler e Chevrolet e os desmontou para entender como eram fabricados. Com a ajuda de engenheiros recém-formados, eles criaram um modelo AA em 1936. No ano seguinte, a Toyota Motor surgiu. Porém, a Segunda Guerra chegou e todo o esforço em produção foi direcionado para a guerra. A Toyota cresceu e ganhou muita experiência com a Segunda Guerra e com a Guerra da Coreia nos anos 50. Logo, quando o foco era novamente a produção de carros, a Toyota já estava mais experiente. Kiichiro criou a expressão Just in Time. Just in Time significa um fluxo contínuo de materiais, desde a matéria-prima até o consumidor final. Porém, quem colocou tudo em prática foi Taiichi Ohno. Ele se tornou uma figura icônica na história da Toyota. A Toyota não tinha capital suficiente para manter estoques grandes de matéria-prima, e por isso a produção foi modificada. Anos depois, eles resolveram abrir uma fábrica nos Estados Unidos, mas uma grande dúvida parou sobre os executivos da Toyota. A cultura e a abordagem do sistema Toyota de produção estava enraizado em cada um dos seus funcionários por muitos anos. Seria possível então implementar ela a uma força de trabalho que não estava acostumada a essas práticas? Fazendo uma joint venture com a GM, eles poderiam tirar essa dúvida. E eles escolheram justamente a fábrica de Fremont. A fábrica que tinha mais problemas, aquela fábrica do começo. A planta estava vazia, uma vez que a fábrica havia sido fechada anos antes. E para completar o desafio, eles exigiram que 80% da força de trabalho fosse recontratada, aquela que era considerada a pior força de trabalho dos Estados Unidos. A GM aprenderia a fazer carros com a Toyota, e a Toyota teria a tão sonhada fábrica nos Estados Unidos. Caso a parceria rendesse bons frutos, seria uma prova concreta que o sistema Toyota de produção funciona em qualquer situação. No final das contas, a planta de Fremont passou da pior dos Estados Unidos para uma das melhores, mostrando que além de ser muito eficiente, o sistema Toyota de produção é universal e pode ser aplicado a diferentes tipos de trabalhadores ao redor do mundo, mudando a cultura de trabalho e conceitos e fazendo com que a produção seja de fato eficiente. A fábrica foi renomeada para Numi, e ela foi a base para o best-seller A Máquina que Mudou o Mundo. Eu recomendo fortemente a leitura deste livro, mesmo para quem não esteja envolvido em qualquer tipo de produção. A Numi levava 19 horas para montar um carro, enquanto que outras levavam em torno de 31 horas, isso com 80% a menos de estoque. Em um ano, a Numi já se comparava às plantas em crescimento do Japão. A Numi convenceu a Toyota que tudo era possível. Logo, eles resolveram expandir a produção na América do Norte, e a empresa e suas fábricas começavam a colecionar prêmios de qualidade. Além disso, a Toyota continuamente aumentava suas fatias de mercado, e logo passaria a GM. A divisão de carros de luxo da Toyota, a Lexus, surgiu nos anos 80 e entrou no mercado americano em 1990. Isso fez com que a Toyota crescesse a cada ano, e parecia que nada podia pará-la. No entanto, em 2008 surge a crise do crédito nos Estados Unidos. Sem a possibilidade de financiamento, a venda de veículos caiu muito, e aqueles que compravam à vista evitaram comprar pois estavam preocupados com o futuro. A gasolina estava muito cara, e o amor por carros grandes do americano estava abalado. A Toyota possuía uma frota de carros menores, mais econômicos e até o híbrido de sucesso Prius, e mesmo assim registrou seu primeiro ano de prejuízo. Em 2009, as perdas somavam 4 bilhões de dólares. Para fins de comparação, as gigantes Ford e GM, que dependiam muito dos seus carros grandes, reportaram prejuízos enormes no ano anterior. A GM perdeu 30,9 bilhões de dólares em 2008. Oi pessoal, aqui é o professor André. Se você está gostando deste vídeo, você gosta do conteúdo do canal, não perca mais tempo, se inscreva no canal, clica aí nesse botão de joinha, senta o dedo no botão de ativar as notificações, porque isso ajuda muito o canal. Vamos lá pessoal, a Toyota, ela cresce na crise. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela não podia produzir como as outras grandes montadoras produziam.
Olhando o modelo da Ford, da Chrysler, eles não conseguiriam manter estoques muito grandes, porque eles ficaram devastados após a Segunda Guerra Mundial. E com isso eles descobriram uma nova forma de produzir. A diferença consistia basicamente em que primeiro eles vendiam e depois eles produziam. Ao passo que as outras montadoras acabavam produzindo em massa sem parar e gerava estoques muito grandes. E um estoque muito grande e um estoque parado gera muito prejuízo para a companhia. Por isso que no período de 2008 essas grandes montadoras tiveram prejuízos muito maiores do que a Toyota. Inclusive, na época que está sendo gravado esse vídeo, estamos passando pelo contexto da pandemia. Se você olhar os indicadores e os números da Toyota, você vai perceber que ela não amargou tanto essa crise quanto as outras empresas. Há uma série de outros fatores no seu modelo de gestão que contribuem para que ela consiga se dar bem nesses períodos de crise. E isso pode ser aplicado para qualquer empresa. Da mesma forma que lá no passado eles testaram um modelo de produção para pessoas que não tinham a cultura da empresa em outro país, esse mesmo modelo pode ser aplicado nas empresas hoje. E isso traz um resultado muito grande a longo prazo. A Toyota, ela abriu as suas portas e mostrou como era feito o seu modelo de gestão. E é justamente isso que vamos estudar nos próximos vídeos. Muito se fala sobre a necessidade das empresas reduzirem seus custos, mas poucas pessoas falam como. Se vem uma pessoa aqui no YouTube e fala para você que uma empresa tem que reduzir o custo para melhorar seus resultados, isso não é nenhuma novidade. A questão é como fazer isso. E o modelo de gestão da Toyota, o sistema de Toyota de produção, nos dá algumas dicas em como fazer essas coisas dentro da nossa empresa, independente do tamanho, independente do setor dela. Então, se você gosta desses assuntos, continue ligado e até o próximo vídeo.